Nosso evangelho de hoje é Marcos 10, de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. O texto nos apresenta 3 coisas sobre as quais devemos pensar e tomar uma decisão. A primeira diz respeito à pergunta de um certo alguém: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Antes de tudo, convém assinalar que esse alguém, não tendo nome, é qualquer um que tenha o desejo da conquista da vida segundo Deus, aquele ou aquela que deseja ir mais além, que sente o desejo de Deus dentro dele ou dela e coloca-se a caminho, mas necessitando, ao mesmo tempo, de uma verdadeira orientação. Depois, o adjetivo bom, aplicado somente a Deus, pois faz referência à essência mesma de Deus, que é a bondade, a verdade e a vida. As coisas e as pessoas podem ser vistas como boas, mas na relação com o Criador, que é o bom, e que, por isso mesmo, faz tudo bom ou muito bom, como a gente vê no livro do Gênesis. Em seguida, o termo mestre, usado aqui com a finalidade de revelar a verdadeira estrada da salvação. Nesse caso, ao chamar Jesus de bom mestre, o texto aponta para a sua condição divina, inclusive com o gesto do ajoelhar-se desse jovem. O segundo ponto é o das exigências para se tornar um discípulo de Jesus. Necessário se faz a prática dos mandamentos do Senhor. Interessante porque o texto não cita os mandamentos referentes a Deus, os 3 primeiros, mas tão somente os que se referem ao próximo. Isso não quer dizer que Jesus está abandonando alguns mandamentos, mas agindo de tal forma como se quisesse dizer que os mandamentos ligados a Deus só podem ser vividos se seus discípulos colocarem em prática o bem ao próximo. Voltar-se para Deus negligenciando o próximo é falsa religião. É o que nós chamamos de ismos, subjetivismo, individualismo, também fanatismo. No amor ao próximo, revelamos o amor por Deus simultaneamente. Os discípulos necessitam voltar-se para o Senhor não somente pela fé, mas também, e de modo preciso, por meio do exercício da caridade e da defesa da vida. Num todo de vida dedicada, encontram-se características como disponibilidade, solidariedade,
fraternidade, virtudes indispensáveis na vida de fé. Jesus olhou para ele com amor. No terceiro ponto, próprio do texto de Marcos, base dos dois primeiros, encontra-se o despojamento total. Jesus exige entrega absoluta, decisão firme e plena. Antes de apontar a última exigência, Jesus fita aquele que dele se aproximou, ama-o sem reservas. O verbo fitar é o mesmo que olhar para o outro com muita atenção, priorizá-lo, levá-lo em conta, lê-lo por dentro. Jesus o ama, quer dizer, encontra nele reta intenção, desejo sincero. O contrário dos fariseus hipócritas. Vontade de vitória é o que Jesus também encontra nele, justiça perante a lei, pois trata-se de um judeu autêntico, mas ao mesmo tempo percebe sua fraqueza. É nesse momento que Jesus manifesta sua exigência mais profunda. Vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que Jesus quer ultrapassa a lógica do mundo, ou mesmo, podemos dizer, do costume daquele alguém. Nem parece desse mundo. É algo absolutamente inusitado na história. É o mesmo que ele exige para seus discípulos. Importante salientar que Jesus mesmo, conhecendo as fraquezas do outro, não o abandona em seu coração. Não julga, mas o ama. Ou seja, o modo de evangelizar, de realizar a missão salvífica, só pode acontecer quando o amor estiver no centro, fazendo a ligação entre um e outro. A palavra anunciada não chegará ao coração do outro se não for conduzida pelo amor, necessário na missão evangelizadora. Se o outro não der ouvidos ao anúncio feito, pelo menos guardará em sua mente a forma amorosa da ação de quem a ele proclamou a palavra, e isso contará no seu futuro. Como é possível renunciar uma vida toda de luta, às conquistas pessoais, os próprios sonhos, a riqueza adquirida somente para seguir o Mestre? Alguém que consegue com suas ideias não somente envolver uma plateia, mas de fato ruir todo o império da lógica tirana do mundo. Abate-se o coração do homem diante da proposta de Jesus. Entristece-se o coração apegado ao mundo material. Somente por meio de uma grande fé, de algo extremamente superior a tudo, o homem terá condições de fazer tal câmbio. Aqui está a grande exigência para quem deseja ser discípulo. Ser capaz de crer em Jesus não somente como um mestre, um guia espiritual, um grande homem, o maior dos profetas, mas muito mais que isso, é necessário crer nele como Senhor, um com o Pai e com o Espírito Santo. É necessário responder a ele no mesmo amor. Ele ama aquele alguém, mas ele espera também esse amor absoluto. Aquele alguém, ou o jovem rico, é alguém que conquistou tudo, tem tudo e quer também conquistar o céu. Mas o Senhor exige dele uma renúncia. A conquista do céu exige a renúncia do amor às coisas da terra. Ou seja, é preciso relativizar tudo aqui e amar a Deus de forma absoluta, que fez Saulo quando se tornou Paulo. Tudo tornou perda diante da riqueza de conhecer Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa troca é importantíssima. Então faltou a esse jovem a correspondência do mesmo amor
no reconhecimento de quem verdadeiro é absoluto. Mas aí, diante do mistério da renúncia do mundo, saiu triste, abatido. Então Jesus Cristo espera de nós isso. Que nós larguemos aquilo que nos pesa e abracemos de vez a Deus, o Senhor, que nos ama, que veio dar a sua vida por nós para nos salvar. E daí é possível entender porque dificilmente quem é apegado ao mundo, e aqui chamado de ricos, pode entrar no reino de Deus. É difícil, porque o mundo encanta muito mais a carne. Então a exigência da correspondência do amor vem à tona, ao lado da fé. E essa fé só se torna possível com a ressurreição. Ajudar o próximo é importante, mas é preciso fazê-lo crendo absolutamente no senhorio de Jesus, na sua divindade. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.